Vamos orar para a gente começar a nossa live de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado até este presente momento. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede em podermos falar do teu amor, falar da tua palavra. Fale conosco, Senhor Deus. Renova as nossas forças, os nossos pensamentos. Toma o nosso coração em suas mãos. Que o teu nome venha a ser glorificado na nossa vida, assim oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Rendendo graças ao Senhor. Salmo 118, do 1, vamos pular alguns versos. Vamos ler o verso 1, 2, 5, 22, 27, 28 e 29. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A introdução diz: o estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Então, esse estudo nos leva a termos esta inclinação, a termos este entendimento da importância, da relevância do que Deus significa para nós, do que Deus é, como diz aqui, é o caráter de Deus. E nisso confiarmos no Senhor. Infelizmente, nós somos mais inclinados a termos uma relação com Deus voltado para o interesse, né? Fomos aprendendo a viver assim, a termos algo voltado para o interesse, algo que Deus me dá, eu recebo e aí eu agradeço, eu louvo. Quando vem a porta de emprego, eu louvo a Deus. Quando eu estou com saúde, eu louvo ao Senhor. E sempre quando temos algo. Mas aqui o salmista, ele vai nos trazer um pensamento diferente. E sim, não voltarmos a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, né? É relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo, independente se estamos recebendo bênçãos ou não, se estamos sendo atendidos nas nossas necessidades ou não, né? E aí também testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Interessante que ele deixa os feitos de Deus para depois, né? Para a última questão, nós testemunharmos dos seus feitos, mas a última questão é o último ponto para a gente parar para pensar. Tópico 1 diz: louvor como resultado da confiança. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. A confiança é algo muito importante, né? Em todas as áreas, quando falta confiança, é estagnado aquilo que você
projeta, aquilo que você vive, né? Então, se você perder a confiança num profissional, você fica com medo daquele serviço, você não deixa o fazer por completo ou não faz. Se você perde confiança em alguém do relacionamento, num cônjuge, numa pessoa, num parente, num amigo, num vizinho, você tem medo e você não tem mais aquela paz. Assim também é a questão com Deus também. Quando você perde a confiança no Senhor, você fica estagnado na fé. Você não consegue caminhar bem, caminhar saudável, tranquilo, com paz. Você sempre vai ter percalços ali, vai sempre ter dúvidas, sempre questionamento. Por isso que o salmista ele nos convida a confiar em Deus. Só do fato de você confiar em Deus, você já evita uma série de problemas, uma série de questionamentos, porque você vai ter paz, vai ter as suas atividades em paz, a sua vida vai ter paz, porque você confia em Deus, né? Então, parte integrante dos salmos do Hallel, né? Hallel significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos de Hallel, né? 113 a 118. Todos esses salmos são conhecidos como salmo de louvor. Os judeus identificam o salmo 136 como grande louvor, né? Os Hallel eram recitados nos cultos das sinagogas e nas 3 grandes festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes e cabanas ou tendas, além da festa de dedicação do templo. Constituem os salmos de exaltação aos atributos de Deus e a sua obra salvadora. A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última ceia, juntamente com os discípulos, cantaram um hino. Segundo a maioria dos comentaristas, tratavam-se de um Hallel, por meio de qual expressaram gratidão ao Senhor naquele momento, né? Então, alguns salmos são simplesmente salmos que louvam ao Senhor. Assim como nós temos alguns hinos hoje, se perceber as letras dos hinos, há hinos que são de louvores, há hinos que são evangelísticos, que trazem uma meditação, uma palavra, mas há muitos hinos que eles são o compositor se preocupou só em adorar, só em louvar a Deus. Então, geralmente a adoração vem por lembrança, né? Lembrando como Deus é bom, o que Ele fez. Então, sempre tem aquele sentimento de louvor e palavras de louvor. Então, muitos salmos eram destinados exclusivamente para isso. Isso é muito importante a gente perceber, diagnosticar essas questões. Que salmo que é de louvor? Que salmo que é de uma meditação? Até para você saber como trazer uma meditação. Às vezes eu vejo muitas pessoas trazendo meditação ou bases bíblicas, teológicas, bases para os seus argumentos em partes da Bíblia que eram louvor. Não traz um argumento, não são partes argumentativas para uma tese, não são partes de argumentos para trazer um pensamento, uma ideia, um fundamento. São salmos que louvam, né? Traz uma lembrança, lembra de como Deus é bom, o que Deus fazia e louva. Então a gente precisa entender isso, senão vamos começar a trazer fundamentos para dentro do Evangelho, fundamentos para dentro da nossa fé, que são apenas parte de louvor e adoração. Bom, então esse salmo é um desses, que traz lá a sua adoração. Porque você vai ver parte do salmo que diz, sacrifica,
traz, arranca da festa, conduz para o... E, pessoal, a gente tem que fazer isso, tem que, num determinado momento, aí começamos a trazer fundamentos como, não, você precisa arrancar de uma festa para que pudesse adorar. Então, há momentos que há uma necessidade. E começa a entrar um monte de confusão. Enquanto que aquele salmo é um salmo de adoração, onde o salmista estava ali simplesmente adorando, assim como você faz quando você lembra, né, que Deus te deu um livramento, que Deus te abençoou, você olha para trás, o que você era, o que você estava praticamente destinado a ser. Deus foi lá, mudou sua história, e você, numa oração ou num louvor, conta, né? Eu sempre tenho o exemplo de um hino que falava, né, bate, coração, bate coração, amigo. E eu, na minha adolescência, eu veio muitos líderes batendo nesse hino, né? Isso é um hino herético, não se faz oração para o coração, se ora a Deus e tal. Até que o autor do hino foi num culto, né, lá na minha cidade, e ele explicou que quando ele escreveu aquele hino, ou não lembro, eu era criança, mas a história era que a pessoa que escreveu esse hino, o coração dele estava com problema no coração. Então o coração dele é como se estivesse assim, parando. Então ele começou a falar, bate o coração. A gente não ora assim, em nome de Jesus, que seja curado, coração bata, que seja, toma as veias, as artérias. A gente tem esses hábitos de acordo com a nossa cultura, o nosso entendimento. Então, aí ele explicou, e aí desmistificou tudo aquilo que era pregado contra, um fundamento herético, e não era, foi simplesmente um momento dele ali. Então há muitos salmos que são desta forma, né, que tem este entendimento de adoração, e às vezes entramos em algumas confusões. Então precisamos saber quais são os salmos que traz fundamentos, ou quais são os salmos que foram de adoração, assim como você adora, louva ao Senhor. Bom, subtópico 2 fala sobre o título. Segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para sua composição. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro de Babilônia. A nação, representada pelo orador, tinha sido severamente punido pelo pecado, cercado quase até a extinção pelas nações. Porém, o Senhor livrou o seu povo, e a nação começou a se reconstruir conforme Deus havia planejado, e a louvá-lo por permitir que vivessem. Por outro, esse salmo era uma cerimônia que celebrava uma vitória do rei na batalha. A ideia é a mesma dos salmos de Davi. O rei, que representava toda a nação, estivera em grande perigo, mas fora livrado da morte e fez um voto de contar as grandes obras do Senhor. Então aqui é uma extensão daquilo que estávamos falando anteriormente, né? Não há um título, uma questão histórica, não é um salmo para você catalogar lá na cronologia e entender o fato histórico e foi uma inspiração divina na história. Simplesmente aqui, o que mais encaixa é um povo, um rei que teve vitória e aí se colocou na posição, como ele diz aqui, e fez um voto de contar as grandes obras do Senhor. Então ele começa a recitar as grandes obras do Senhor e dizer, olha, Deus é bom, sua benignidade é para sempre. E Deus me deu vitória. Na realidade, se ele fosse falar, como dizemos hoje, Deus me deu livramento, Deus abriu as portas, eu estava em perigo, o Senhor me deu vitória. E aí o que ele fez? Vou escrever um salmo adorando a Deus, um louvor para que eu possa adorar, as pessoas possam adorar, né? Então, essa foi a intenção deste salmo, né? Tudo indica, então ele tem duas referências aqui, uma é da volta do povo da Babilônia e outra que é do rei, que acabaram de ter uma vitória. Então, não existe um título, não existe uma base histórica descrita nos estudos,
né, nas Bíblias de estudo, porém você entende que foi um salmista louvando ao Senhor. Um salmo que expressa gratidão. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. Ao agradecer e louvar o Senhor, o salmista expressa seu amor a Deus de forma pura, sem fingimento e desinteressado. Alexandre diz: a ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. O louvor conduz regularmente à ação de graças. Em tempos tão difíceis, é importante ser enfatizada a atitude de gratidão a Deus. Notar neste texto, no Romanos 1:22, que conheceram a Deus, mas não o glorificaram, e nem lhe deram graças. Todo aquele que está em Cristo precisa ter uma contínua atitude de gratidão ao Senhor. O próprio Senhor Jesus expressa gratidão. Então nós vemos aqui uma inclinação salmista. O salmista ele é grato. Não tem como, irmãos, a gente conhecer a Deus, os seus feitos, e não sermos gratos. Porque quando você realmente conhece e você começa a perceber o quanto Deus ele é bondoso para conosco, o quanto nós não valemos nada, o quanto que nós somos errantes, o quanto que nós somos falhos, e Deus continua nos amando, nos livrando, né? Contando conosco para a sua obra, nos dando oportunidade, nos dando noites de sono, nos acordando em paz. Quando você começa a perceber o quanto Deus é bom, é automático você ser grato. É por isso que ele fala aqui, o autor traz, o escritor desta lição, ele traz este entendimento, né? E ele fala, olha, o salmista expressa seu amor a Deus de forma pura, sem fingimento e desinteressado. Né? A ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. Por que falta gratidão? Muitas das vezes, em todas as áreas. Por que falta gratidão? Porque falta entendimento. Falta entendimento. Geralmente, a gente não é grato quando entende que a pessoa é obrigada, quando aquelas coisas são obrigadas a nosso favor. Começamos a entender que Deus é obrigado. Infelizmente, esse tipo de pensamento começar a minar a nossa fé. Está ao nosso tempo, ao nosso redor. Né? Às vezes com um tom de fé, não, porque isso é fé, é autoridade, é você ter autoridade ao falar, ao declarar, ao profetizar, e acabamos deixando de perceber que vamos sendo minados a nossa gratidão, porque começamos a entender Deus tem que dar, Deus ele é obrigado a dar, ele é fiel à sua palavra, então ele tem que dar. E aí sabe o que acontece? Quando recebe, não é grato, fala, não, foi uma obrigação de Deus. Deus ele é obrigado a fazer isso, ele é fiel à sua palavra, então infelizmente, quando partimos para este lado, para esta fé que eu acho meio estranha, né? Você começa a deixar de ser grato. Como é bom você entender, reconhecer que você não é nada, que você precisa da misericórdia do Senhor todos os dias, e aí você contempla a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, e o resultado é um coração agradecido, é um coração que está em paz, não é um coração que exige o tempo todo. Isso também retrata no nosso dia a dia, a gente um com os outros.
Quando a gente começa a pensar, não, fulano é obrigado a me dar atenção, a minha esposa é obrigada a cuidar de mim, o meu esposo é obrigado a me sustentar, o meu pastor é obrigado a cuidar de mim, a ligar para mim, a me dar atenção. Quando a gente começa a colocar que todo mundo é obrigado a fazer algo por nós, quando a esposa trata bem, o esposo trata bem, o pastor trata bem, a família trata bem, qual é o sentimento? Fizeram mais do que a obrigação. Não fizeram mais do que a obrigação. Enquanto que, na realidade, isso é uma relação nossa com Deus. Quando você faz tudo para Deus, você não fez nada mais. Não fez nada demais. Porque aí vem o contrário, né? Aí quando você faz algo a Deus, você fala, agora eu mereço o favor de Deus, porque eu fiz, eu orei tantas horas, eu li tanto tempo, eu fui fiel, eu disse não, agora Deus tem que me dar o favor dele. Então esses pensamentos nos deixam sem gratidão. Agora, quando você entende que ninguém é obrigado a nada, e que as pessoas fazem porque gostam de você, porque te amam, te considera, e que você não merece, você começa, poxa, que bom que minha esposa cuida de mim, eu sou grato a ela. Que bom que meu marido cuida de mim, sou grato a ele. Que bom que o pastor, né, se dedica à nossa vida. Que legal, eu sou grato. Que bom que Deus, mesmo eu não sendo fiel, mesmo eu não merecendo, Deus, ele tem me ajudado, Deus tem me abençoado. Então isso serve para tudo. Quando a gente percebe que as pessoas e que Deus faz por nós, mesmo não merecendo, nós temos um coração agradecido, que possamos ser um coração mais grato, que aí você, tendo um coração grato, você tem paz, é feliz, né? Você para de ser exigente e você começa a ser uma pessoa de paz, né? De alegria. Caráter de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem seu caráter, bondade, benignidade e o Deus que escuta. Então é um convite para verbalizar, dizer como Deus é bom, né? Não ter vergonha de falar o como o Senhor é bom na nossa vida. Este é o convite. O Salmo 118 nos convida a verbalizar, dizer, olha, Deus tem me dado livramento. É tão gratificante quando você chega, convive com pessoas que ela verbaliza as ações de outras pessoas e de Deus, e você vê que a pessoa tem um coração grato, né? É tão ruim quando você está com pessoas que só falam, só eu faço, eu tenho, foi eu que fiz, foi eu que construí, foi eu que falei, é eu que abençoo, é só ela. É tão bom quando a pessoa fala, pô, isso aqui, que bom que fulano me ajudou, ciclano me deu uma força, né? Verbaliza as ações de outros e de Deus, só que você só consegue verbalizar se a gente trata o ponto que falamos antes, que é o coração grato. Você só consegue dizer que uma pessoa, né, nossa, a pessoa, minha esposa cozinha bem, né? Poxa, a minha família é unida. Você só tem essa questão, só tem esta gratidão, ao falar, só consegue falar isso quando você tem um coração grato. O seu coração grato te traz o verbalizar, em dizer, né? Em falar, olha, Deus é bom, minha esposa cuida de mim, meus filhos são uma bênção, né? Oh, mas eles fazem arte, mas são uma bênção, me amam. O problema é que a gente só sabe ver o lado ruim, só sabe ver o lado que não tá legal, que não tá bem. E aí a gente cai no que falamos também anteriormente, que é sobre a nossa inclinação a minar a nossa fé por conta das nossas próprias atitudes. A gente pensar que as pessoas são obrigadas, pensar que Deus é obrigado, a só ver o lado ruim das pessoas. E o salmista está nos convidando a mudar a mente,
a verbalizar quanto Deus é bom, a olhar para as pessoas e serem gratos pelo que ela faz por nós, né? Então vamos lá. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvor ao Senhor consiste no fato dele ser bom. O texto insiste, os cantores a uma o texto instiga os cantores a uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeitos. Ele não age com perversidade. Nele há luz e não trevas. Não há maldade. Enfim, tudo o que promove de Deus é bom. Os seus caminhos, os seus decretos, Deus é bom em sua essência. Tony Evans escreveu sobre a bondade de Deus. Na verdade, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de Deus dos seus atos. Traduzindo isto para as palavras do Salmo 119, 68. Tu és bom e fazes o bem. É uma explicação bastante simples. Deus é bom por natureza e bom no que faz. Irmãos, se a gente analisar a nossa vida, analisar o nosso dia a dia, as nossas inclinações, a nossa fé, nós vamos ver que Deus é muito bom. Porque se Deus não fosse bom, nós estaríamos perdidos. Porque cada vez que você conhece a sua própria natureza, se você fizer uma retrospectiva de um dia, não precisa ser muito. Você pega da hora que você acordou até o final do dia e começa a analisar. E você vê como Deus tem sido bom para conosco, né? E a bondade de Deus, ela é perfeita. A bondade de Deus, ela traz, como diz aqui o Tony Evans, na verdade a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência dos seus atos. Nós vamos ver os atos do Senhor, as atitudes dele para com o ser humano, para com a terra. Porque a gente vai percebendo que a gente só destrói, irmão. A gente só briga, a gente só discute, a gente só destrói. A humanidade só destrói. E Deus, ele é tão bom para conosco que ele faz plano de salvação. Ele nos livra. Ele nos dá saúde. Eu lembro uma vez uma discussão dentro de uma sala de aula sobre o cérebro, né? Falando sobre o encéfalo. E ali são coisas tão pequenininhas, né? São veinhas tão pequenas. Então, e uma pergunta que foi, por que isso não dá problema? E o professor naquela sala falou, olha, Deus não fez nada para dar problema, né? Deus não fez nada para se autodestruir. E ele é bom porque dá livramento. Você vê hoje mesmo, eu sempre venho de plantão, né? Eu faço plantão sábado. E uma moça, num acidente, bateu com a cabeça, que abriu uma brecha na cabeça. E o nosso cérebro, o encéfalo tão fininho, tão delicado, né? E a menina estava ali, mas sobreviveu, ficou bem. A bondade do Senhor, ela abrange a todos. Ah, mas outros tiveram o mesmo acidente e vieram a falecer. Temos que entender também que nós somos sujeitos. Mas vai olhar a vida da pessoa, quantas vezes Deus foi bondoso, quanto Deus deu livramentos, porém nós também somos sujeitos. Então você vai ver a nossa vida, é uma vida tão complicada, e Deus é bondoso, a sua bondade, ela é perfeita. Por isso, o salmista fala, louva o Senhor pela sua bondade. Quanto que Deus tem sido bom para contigo? Quanto Deus tem... Ah, não deu certo. E tudo bem, isso que você está externando não deu certo. Mas o quanto que deu certo até hoje? Quantas coisas você falou, agora acabou. E vem do nada
um resultado bom. E se você parar para pensar, isso é bondade de Deus. Deus tem sido bondoso para conosco. Outro louvor, louvar ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. O salmista indica e termina anunciando, porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim, são encontradas em diferentes versões da Bíblia algumas dessas características: amor, graça, misericórdia. Segundo Strong, o texto clássico para se compreender o significado e a importância desta palavra é o Salmo 136, onde ela é usada 26 vezes para proclamar que a bondade e o amor de Deus são eternas. Trata-se de um tema tão relevante que a mensagem de restauração do povo de Deus, que havia sido levado para o cativeiro babilônico, contém o conteúdo do hino que será entoado: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Deus é bom para sempre. Ele é eterno. Sua benignidade é eterna, né? Ele é benigno. Você imagina se Deus fosse levar em consideração os nossos atos automáticos, naquele momento ali, e errou, perdeu, acabou. Não fez o que deveria ser certo, não tem mais chance. Não tem mais chance nenhuma. A benignidade do Senhor é para sempre. Olha quantas coisas elevadas nós temos para agradecer a Deus. Às vezes ficamos preocupados em agradecer a Deus quando conseguimos comprar um bem. E Deus é muito além do que isso. Deus, ele é bondoso. Deus é benigno. Ele é misericordioso. Sua misericórdia dura para sempre. Isso são coisas dignas de adoração, dignas de louvor. Enquanto não entendermos o amor de Deus, a benignidade de Deus, a misericórdia do Senhor, nós continuamos com a nossa fé raquítica, pequenina, né, voltada ali no agradecer. Olha, eu comi hoje pão com queijo e presunto. Ai, graças a Deus. Aí quando tu come pão com manteiga, ah, meu Deus, oh, que prova. Ou então quando não tem pão, tem um biscoitinho. Olha, tá uma prova. Eu não sei, Deus está me abandonando. Irmão, se a gente ficar nessa questão tão simples, mas questõezinhas tão pequenas, e Deus é bondoso de uma forma extraordinária. Deus é benigno e eterno. Isso nós precisamos desgastar ou dedicar a nossa mente, dedicar a nossa fé, né, para questões mais elevadas, que são mais divinas do que simplesmente uma discussão ali de uma questão monetária, né? O Senhor é aquele que escuta. O salmista, após ressaltar a bondade e benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornam evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido. Muito interessante refletirmos em dois textos dos evangelhos que registram palavras de Jesus sobre a oração representada nos contrastes entre o caráter do homem e de Deus. Podemos clamar com confiança e perseverança, pois Deus, nosso Pai, não é mau e nem injusto. Eu acho interessante essa questão de Deus nos ouvir, que muitas pessoas, se conseguisse compreender que Deus ouve, como eu disse lá atrás, viveria mais em paz. Existe um mal no nosso tempo que é a questão de a questão de depressão, opressão, essas questões de a pessoa ela não quer que alguém fale com ela, ela só quer ser ouvida, né? E faz campanhas, eu quero te ouvir, vem cá conversar, que a gente vai conversar e tal. Por quê? É uma necessidade nossa de ser ouvido, de conversar, de expressar as nossas angústias, nossa necessidade. E o que o salmista traz para nosso entendimento? Que Deus é um Deus que ouve. Por isso que existe oração. Irmão, levar as orações para um patamar tão estranho, né? Para um patamar tão
tão complicado que quase perdeu o sentido da oração. O que é oração? É você falar com Deus. Por isso que eu disse, quando você começa a compreender verdadeiramente o que é Deus, o que é fé, o que é Bíblia, o que é Evangelho, você vive mais em paz. Por quê? No caso, de uma pessoa que está com uma necessidade de ser ouvida, né? Que se ninguém parar para ouvi-la, às vezes é uma pessoa sozinha, às vezes é uma pessoa que não tem uma vida social assim, muito fácil. Se ela tem essa necessidade, ela tem alguém que possa suprir essa necessidade, que é Deus. E o salmista fala, eu falei com ele, ele me atendeu. Às vezes pensamos que o atender de Deus é só quando você fala, você pede uma bênção, pede um bem e você ganha aquele bem. Deus me atendeu, né? Eu fico me perguntando, quando nós paramos para falar um com os outros e a pessoa nos dá atenção, ela te deu atenção, mas ela não te deu nada de bens materiais. E você fala, ela me atendeu, eu conversei com ela. Por que não fazer isso com Deus também? Por que não dobrar o joelho e só conversar, só falar, né? Entra no teu quarto, como a Bíblia fala, fecha a porta e fala com o seu pai que está em oculto, que está lá te ouvindo, está pronto para ouvir. O Deus Todo-Poderoso está pronto para ouvir as suas lamúrias, suas reclamações, seu desabafo, né? Suas murmurações. É aquele momento ali. Tenha certeza, eu te dou garantia, que se você dobrar o teu joelho e começar a reclamar do jeito que você reclama mesmo, do jeito que você fala com o outro. É porque às vezes nós começamos, é que eu falei, levamos a oração para um patamar difícil, até mesmo de orar. Pensamos que para orar com Deus tem que recitar a Bíblia, tem que falar com palavra rebuscada, tem que ter uma reverência. Eu lembro de um amigo meu que falava, não, porque antes de eu orar, eu tomo um banho, eu escovo o dente, eu me visto bem para entrar na presença do Senhor. Eu falei, gente, que tanta coisa, né, para fazer. Na realidade, para mim, você está só dificultando. Deus vai se importar se você está com banho tomado. Deus, ele sente, o cheiro que ele sente é de adoração. Não é se você está qual tipo de desodorante você está, se você tomou banho, se você não tomou. Até porque, eu botei uma roupa boa, uma roupa... Deus não está nem aí para isso. Ele nos vê nu e cru. A gente vê a gente do jeito que a gente é. Nos vê por dentro. Então, precisamos parar um pouco de começar a colocar dogmas em questões religiosas, em questões de fé, e entrar para aquilo que verdadeiramente importa. Deus é um Deus que está com os ouvidos atentos. Então, quer um conselho? Vá conversar com Deus, fala mesmo, desabafa. E a certeza que eu falei que te dou, tenho certeza. Depois que você desabafar e você ficar mais um tempinho ali, você vai começar a sentir Deus a te mudar, te consolar, te dar direção. Eu sempre falo, né, para os irmãos, falo, olha, a oração, se você tirasse Deus, só o ato de você orar, ela já é bem para você, faz bem. Por isso que tem pessoas que ficam meditando, ficam lá, porque é da nossa natureza isso. A nossa mente, ela se dá bem com essas questões. Agora imagina você parando para orar, ainda com Deus Todo-Poderoso te atendendo. Aí, irmão, é resultado na certa. Aí você não vai viver mais em paz. Né? O evangelho é simples, a gente que fica complicando as coisas. Então Deus te escuta. Quer falar com alguém? Fala com Deus. Quer desabafar? Desabafa com Deus. Por exemplo, por que a gente tinha o costume de ir a monte? Né? Hoje eu quase não vou a monte, mas já fui muito quando era mais novo a monte. E um tempo para trás eu fui, né, no monte. Eu estava analisando as pessoas que iam para o monte. As pessoas faziam live no monte, filmavam vídeo, falavam por uma coisa, faziam oração com o celular e tal, e bem vestido, e faziam quase um culto, todo mundo em pé, levantando a mão. Falei, gente, mudaram até a intenção de ir para monte.
Por que a gente ia para Monte? A gente ia para Monte primeiro, porque é um lugar distante, que você não vai ter ninguém te atrapalhando. Vai ter ninguém te chamando, vizinho te chamando, criança te chamando. É um lugar distante para você ficar com Deus. E é um lugar que está longe para você desabafar, para você gritar, para você colocar para fora tudo aquilo que você tá no coração. Para isso que você ia. Se você for lá para a mão, para você ficar fazendo live, para você ficar filmando, para você ficar usando boas palavras, bonitinhas e todo mundo junto ali, um culto, faz em outro lugar, vai para a praça. Agora a gente ia para Monte para isso, né? E outra coisa, ninguém orava junto um do lado não, porque a gente ia falar coisas que só Deus podia ouvir. Então cada um ia para um canto, lá arrumava uma árvore, ia lá para o canto, gritava, falava, desabafava com Deus mesmo, rasgava o coração, confessava até quando estava na barriga da mãe, saía dali leve, ia para adorar o Senhor. Então você vê que as pessoas começaram a mudar e começou a complicar. A oração já é um poema, a oração algo para, sei lá, ficou muito estranho. Então, irmão, vamos voltar para a realidade, para as coisas simples. Fala com Deus, conversa com Ele. Entra no teu quarto e fala, grita, né? Desabafa. E depois Deus trará o refrigério, tá bom? Para encerrarmos, não encerrar agora, né? Caminhamos para o último tópico, o agir de Deus. Vamos lá. No tópico anterior, ressaltamos a benignidade e a bondade de Deus relatadas no Salmo 118. Destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta. Em continuidade, vemos em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano e tomamos a consciência do quão é maravilhosa a ação de Deus. Deus, ele age. Deus vai te abençoar. Deus nos abençoa. Deus abre porta de emprego. Deus cura. Deus liberta. Deus dá livramento. Deus faz tudo isso. Mas o importante é a gente seguir esta linha como o comentarista que seguiu. Sua bondade, adoração, atenção de Deus, relacionamento com Deus. E por último, que também é importante, mas é por último, a gente também tratar aquilo que Deus faz por nós, ser grato pelo que Deus faz por nós. O problema é que inverteram, né? Às vezes a nossa fé está voltada só aquilo que Deus pode fazer, Deus vai fazer. No final, lá depois, Senhor, obrigado, te louvo. Aí fala, me louva por quê? Porque você me deu um carro. Eu falei, se você me louva porque eu te dei um carro, então daqui a pouco você vai louvar alguém que te presentear com um carro, né? Aí a pessoa vira teu Deus. Por isso que não podemos ser o principal, as primeiras coisas, o que Deus faz, mas sim as últimas. Primeiro temos que adorar, ser grato, louvar a sua benignidade, um relacionamento com Deus íntimo, bom. E aí depois adorarmos a Deus por aquilo que Ele faz também. Aquele que concede a luz, não é a primeira feitura de Deus para nós, concede luz. O verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que Ele nos dá a sua luz ou Ele é a nossa luz. O termo luz no hebraico pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 Pedro 2,9 encontramos que Deus nos chamou das trevas para as suas maravilhosas luz. As trevas causadas pelo pecado, que obscurecem a mente da pessoa e afetam também todas as áreas da vida. Mas a luz de Deus raiou, sua maravilhosa luz, o admirável. Chaplin diz, Ele nos deu a luz, fazendo seu rosto brilhar sobre nós. O rosto brilhante representa a bênção divina, pois aquele que vê o rosto do Senhor é automaticamente abençoado por Deus. Deus nos dá luz, Deus nos ilumina. A pior coisa que tem é viver em trevas. O ato de você viver em trevas, aqui há a figura de linguagem, né, algo figurativo, é você não ter paz, é você não ter uma visão clara, é você ter que se esforçar para enxergar, é você ter que ir mais lento
Porque você pode tropeçar, pode cair a qualquer momento. É você viver uma vida de erro, de pecado. Tudo isso significa viver em trevas, né? O ato de você falar viver em trevas para você entender o que é viver uma vida de pecado, uma vida errante, uma falta de fé, falta de confiança, uma vida atormentada. O que adianta ter bens materiais, bens, coisas extraordinárias, mas vive uma vida atormentada, sem condições de dormir, sem condições de se alegrar? Jesus está chamando, o salmista está convidando aqui, dizendo: Deus é luz, Ele nos tira das trevas. Andar com Deus é ter uma visão apurada, é ter o coração em paz, é ter o entendimento, é ter amor, é conviver com as pessoas em paz, é deixar aquelas coisas infantis, aquelas brigas bobas, aqueles maus entendimentos, e viver bem, em paz, em luz, iluminado, né? Então a primeira coisa que o comentarista traz aqui e que o salmista fala é a luz de Deus. É você ter uma visão mais rebuscada, é você ter uma visão mais clara, né? Viver melhor. O que adianta? Eu tenho um amigo que ele fala assim: a morte é certa, o que importa é vivermos com qualidade. Essa vida com qualidade é que o salmista está chamando, está nos convidando. Poder acordar sem peso no coração, sem peso na consciência, né? Entendendo, compreendendo as pessoas, sem um julgamento, tudo julga, ninguém presta, ninguém vale nada, todo mundo tá assim, aquela guerra, aquela briga, ninguém consegue conversar, ninguém consegue ter um bom relacionamento, é mágoa, é tristeza, é falta de perdão. Deus está nos convidando a sair disso e nos dar luz, sermos iluminados, viver bem e em paz. Outra coisa, aquele que dá força. No verso 14, o salmista declara que o Senhor é a sua força. Segundo alguns comentaristas, este versículo é a citação do cântico da vitória verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho. O salmista, certamente, tendo conhecimento desta passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pôde escapar das mãos dos egípcios. Nessa reflexão, entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, indubitavelmente seremos vitoriosos diante dos dardos e das armadilhas que são preparados para a nossa destruição. Outra questão que o salmista entendeu aqui, que Deus é um Deus que nos dá força. Precisamos de força para caminharmos. A vida é difícil mesmo. A luta é grande, o inimigo das nossas almas quer nos destruir sempre, né? Deus nos dá livramento, Deus fecha a cova de um lado, abençoa do outro, mas fica tranquilo que no outro dia vai ter a mesma coisa. Né? Aquela questão, você mata dois leões num dia e amarra o outro para matar no outro dia. É assim, a vida é essa. Né? Por que muitas pessoas desistem da vida? Porque vai enfraquecendo, vai ficando fraco na questão de vencer a vida. Porque a vida é difícil. Né? O trabalho é difícil, o estudo é difícil, conquistar é difícil, o relacionamento é difícil, casamento é difícil, namoro é difícil, tudo é difícil. Até a vida dentro da igreja é difícil, tudo é difícil, não tem nada fácil. Mas nós temos um Deus que nos dá força, é um Deus que te ajuda. E no momento que você está se arrastando, Ele te pega pela mão e te conduz. O salmista entendeu isso, compreendeu. É muito importante, irmão, quando nós compreendemos e entendemos. Nós erramos por não conhecer a Escritura. Nós erramos por falta de conhecimento. Isso em todas as áreas. Você vai ver grandes pessoas tropeçando nas mais variadas questões da vida, no trabalho, no dia a dia, no relacionamento, na vida, no casamento. Por quê? Porque não conhece, não tem conhecimento de causa, falta-lhe conhecimento, e aí tropeça, e erra. Por isso que é bom quando você compreende que Deus dá força. Deus te dá força. Você tem essa compreensão, você vai se deleitar na força do Senhor, né? E
a última é a pedra angular. O salmista declara no versículo 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. A pedra de esquina é a pedra angular, é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, a pedra de remate, a pedra-chave. No tempo da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel perseguido e desprezado. Porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita este versículo aplicando a si. Os apóstolos Pedro e Paulo identificaram Cristo como a pedra principal, né? Aquela pedra principal da esquina, né? De esquina, né? Que é da quina. É como se fosse hoje que nós conhecemos como a coluna, a sapata, né? É a base de um edifício. Então está dizendo, Deus também é essa base. Jesus disse, aquele que é firmado na rocha, né? Aquele que é firmado em Deus. Então, olha quantas coisas, quantos entendimentos que o salmista chegou. Ele falou, Deus também nos abençoa. Ele não entrou aqui, interessante que não entra em mérito nenhum dos bens propriamente dito, né? Não entra no mérito daquela questão mais do que tangível. Ele vai em algo mais elevado. Ele fala, olha, Deus, ele nos dá luz, nos ilumina. E quando você compreende isso, você vai ver que todas as áreas da sua necessidade serão iluminadas, seja no emprego, no relacionamento, no dia a dia, né? E depois ele fala, olha, ele nos dá força. Quando você entende que Deus te dá força e você se deleita na força, todas as outras áreas também são abençoadas. Você começa a ter força para tudo. Ele fala, olha, Deus é a nossa base. Quando você tiver alguma coisa, você está firmado, você não vai cair, não vai desfalecer. Ainda que você perca tudo, como Jó perdeu tudo, você está firmado em Deus. Deus é a nossa base. Para concluirmos, a conclusão diz, o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Então, a conclusão é essa. Adora a Deus pela sua natureza, sua bondade, sua benignidade. Adora Ele. Claro que Deus é bom e Ele vai te abençoar, mas adora Ele por isso. Não somente pelos seus benefícios, né? O Salmo também diz, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Não tem como dar nada, né? Deus é Deus, Ele é bondoso, é maravilhoso. Mas o salmista nos convida a não ficarmos focados nas bênçãos, no que Ele nos dá, nas suas ações para conosco, mas sim no que Ele é, no que Ele é, a sua natureza, né? Ele é bem bondoso, é benigno, Ele é Deus. Então, começa por isso, começa a adorar o Senhor pelo que Ele é. Depois, você adorando que Ele é, você traz entendimento, automaticamente você tem um coração agradecido. Ao ter o coração agradecido, você tem paz. E aí você começa a se deleitar naquilo que Deus faz. E o que Deus faz? Te dá luz, te ilumina. Deus também, o que Ele faz? Deus, Ele te dá força. Deus é a tua base. Quando você entende tudo isso, o restante é acréscimo. Como fala, né? Buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas, se você olhar, está descrita no versículo anterior, que começa a falar sobre roupa, sobre alimento, sobre sustento, né? Sobre saúde. Então, tudo isso são acréscimo. Porque, irmãos, é simples de entender. Se a gente colocar a nossa fé naquilo que Deus faz por nós, o dia que faltar alguma coisa, a fé acaba, né? Eu lembro de uma senhora que era avó da cantora Érica Gouveia, né? Eu era criança nessa época, quando ela veio a falecer, e todos os irmãos da igreja
eles falavam, quando a gente ia visitar a irmã, a gente saía de lá consolado. Porque ela já estava com uma idade bem avançada. Se eu não me engano, também estava com cega, né? E ela, quando a gente ia, as pessoas iam lá visitá-la, eu era criança, começava a conversar com ela, ela ia falando sobre Jesus, falando sobre o amor de Deus, falando como Deus era bom, e todo mundo sair de lá agradecendo, falando, gente, a gente foi lá visitá-la porque ela estava enferma, e saímos de lá como se ela estivesse nos visitando. Por quê? Porque a fé daquela mulher não estava no que Deus podia fazer. Ah, se Deus curar a minha visão, eu adoro a Ele. Não, ela falou, não, se eu curada, não curada, com idade, muita idade, pouca idade, numa cama ou andando pela rua, eu adoro a Deus porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, porque eu amo ao Senhor pelo que Ele é e não por aquilo que Ele faz por nós, porque nós somos sujeitos às coisas dessa terra, e quando chegarmos na nossa vez, o que vamos fazer? Esquecer Deus? Não, é ter aquele mesmo entendimento daqueles meninos lá na fornalha. Eu sei que Deus pode me livrar da fornalha, mas se Ele não me livrar, eu continuo adorando a Ele. Porque a minha fé não está condicionada ao que Ele pode fazer, mas sim aquilo que Ele é. Que Deus abençoe os irmãos, que você possa ter tudo isso no seu coração, que é a melhor coisa que tem. Quando você tem esses conceitos, esse pensamento no seu coração, automaticamente, como eu disse, você vai ter um coração agradecido e também você terá uma paz, amor e tranquilidade, né, para viver bem, ser iluminado. Quero orar por você, né? Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por esta palavra que o Senhor falou nos nossos corações, esta lição tão maravilhosa, Senhor, sobre o Salmo, que nos traz uma reflexão, como é a nossa relação para com o Senhor, como está sendo como está tendo na nossa vida, como está sendo o nosso pensamento, o nosso viver, em relação, ó Pai, a Ti, a adoração, a gratidão, e também assim com as outras pessoas. Senhor, clamamos que nosso coração venha a ser mais grato, possamos entender o quanto o Senhor é bom, o quanto sua benignidade dura para sempre, quanto que o Senhor tem nos guardado, ó Deus, e que a nossa fé venha a ser fundada, formada, ó Pai, pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor pode fazer. Que assim também possamos ter esse relacionamento uns com os outros, um relacionamento de gratidão, não só de exigência, mas que possamos ser gratos por tudo que uns faz pelos outros, ó Deus, sabendo que não há uma obrigação, mas sim resulta de uma gratidão. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Quero lhe clamar que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, que possa ter um domingo abençoado. Ó Deus, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa esta semana, Deus eterno. Dai livramento, dai força, Deus, para a glória do Senhor. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.